Paz, tudo bem? Feliz Páscoa para todos, aguardando a bênção. Em nome de Jesus. Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Let's just wait on him for a second. Bom dia da nossa família para a sua família. Feliz Páscoa! Come to us, Lord. You reward those who earnestly, diligently seek you. I wanna see your face. I wanna know your ways. Come to us, Lord. A minha vida e a sua vida, ela tem valor. A minha e a sua vida não foram simplesmente achadas, elas foram compradas por um alto preço. Esse poder que nos foi liberado graciosamente também foi adquirido com um preço de sangue. Your thoughts are higher. We surrender here tonight. Let's sing. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Olá, Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira, boa noite. Eu sou o pastor Alex e eu sou muito grato a Deus por você abrir a sua casa para que a igreja online pudesse chegar até você e nós, como família pastoral, termos o privilégio de poder levar uma palavra de fé e esperança nesta quinta-feira. Somos muito gratos a Deus por você que está conectado conosco, você que faz parte da nossa família Metodista Renovada, você que está aqui a convite de alguém, porque você recebeu esse link e essa pessoa diz: participe do culto, ouça a mensagem, seja edificado. Nós já te amamos, talvez mesmo sem te conhecer, porque você é amado de alguém que faz parte da nossa família Metodista Renovada na Serra da Cantareira. Então, sejam muito bem-vindos à nossa quinta online desta quinta-feira, 8 de abril de 2021. E nós estamos vivendo um tempo muito especial, como você pôde ver nosso vídeo aqui que me antecedeu. Nós tivemos um domingo de Páscoa inesquecível. Nós oramos e jejuamos por 47 dias para que o que vivemos no último domingo, dia 4 de abril, fosse possível. Queridos, eu ainda estou impactado pela manifestação do Espírito Santo de Deus. Que culto poderoso, que domingo de Páscoa, queridos. O preço da ressurreição nos garante estar aqui hoje, desfrutando desse tempo maravilhoso na presença de Jesus como igreja. E eu quero aqui agradecer a todas as famílias da nossa igreja que se prepararam para esse domingo. Querido, foram 47 dias de jejum e oração, como eu falei, de manifestação de curas, de milagres. Nós orávamos para quê? Para que nesta Páscoa, nesse domingo de Páscoa, nós pudéssemos viver uma experiência de restauração, de prosperidade, de cura, de famílias sendo renovadas, mas acima de tudo, para que houvesse uma unção de libertação sobre a nossa igreja. E eu creio que correntes foram quebradas, eu creio que algemas foram tiradas, que prisões foram abertas e você está próximo, ou já está vivendo, na verdade não está próximo, mas já está vivendo um tempo novo na sua vida. Eu sou muito grato a Deus por tudo aquilo que você tem feito. Que mesas lindas, que figurinos impecáveis, que disposição em celebrar ao Senhor. Foram 2 cultos incríveis, às 10 e às 17, onde nós
pudemos e tivemos o privilégio de ver você se envolvendo, lágrimas nos seus olhos, você sentindo a presença de Jesus. Então eu quero convidar você a aplaudir ao Senhor por tudo que nós temos vivido como igreja, pelo culto de Páscoa, pelo Tadel, pelos pequenos grupos de Pai Nosso. Aplauda ao Senhor, porque vidas estão sendo alcançadas, do mais novo membro da nossa igreja, do mais novinho até o mais ancião, todos estão envolvidos nesse projeto de pequenos grupos de Pai Nosso, e nós não temos como agradecer ao Senhor por todo esse envolvimento. Por isso, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. E antes de nós irmos para a palavra, eu quero deixar aqui 3 avisos importantes. Não são avisos da nossa igreja, são testemunhos que nós já estamos compartilhando. Primeiro, ontem, quarta-feira, o nosso baterista amor André fez aniversário. Parabéns, André, nós amamos você em nome de Jesus. Segundo, eu recebi perto da hora do almoço hoje uma mensagem da Gisele no grupo da igreja. Vocês viram ali a nossa querida Isilda, que é cunhada da Gisele, ela recebeu alta do hospital, ela estava internada por causa do Covid, mas recebeu alta, graças a Deus, que glória! Parabéns, Célula Vem Ver, Gisele, Andressa, Sandra e todos da Célula, pela resposta da oração da Célula, pela resposta das nossas lives de oração. E também estamos aqui, o terceiro, é porque nós estamos empenhando fé pelo Alcides. Nós cremos que ele sairá desse hospital. Nós somos gratos pela Janete, pela Aline, pelo André, pela Donatella, pelos pais do André também. Nós declaramos em especial sobre o Alcides que Deus está contigo e que você estará em casa cantando o hino da vitória. Aleluia! Nós estamos orando por isso e por todos aqueles que estão conosco, Alvinho, nosso querido Alvinho e a família. Nós expressamos o nosso amor, os nossos sentimentos e declaramos que o Senhor vai trazer sobre nós consolo, esperança, em nome de Jesus. Amém? Mas como nós estamos aqui para liberar sobre você palavras de cura, eu quero convidar você então a ficar de pé aí na sua casa, aleluia. Vamos nos colocar de pé, até tremi a câmera aqui, aleluia. Vamos nos colocar de pé porque hoje nós vamos para a segunda mensagem da série Curados. Esta é a nova série da nossa Quinta Online com o tema Curados. Semana passada, a Adriana ministrou a primeira mensagem da série com o tema Decida Hoje. E ela falou que muito mais do que querer, nós precisamos decidir ser curados. E hoje o tema da palavra é o poder das palavras, ou o poder da palavra. E eu quero orar com você antes de darmos sequência na nossa Quinta Online, para que você possa receber tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem reservado para nós. Então, aí de pé na sua casa, feche teus olhos, coloque a mão no teu coração. Senhor, nós entregamos esta noite diante de Ti e pedimos para que a palavra que nos for revelada possa trazer restauração, mas principalmente trazer cura. Deus, nós estamos empenhados em liberar uma unção de cura sobre a nossa igreja. Deus, existe nas nossas mãos autoridade para declararmos aos enfermos sejam curados, para impor as mãos sobre a nossa própria cabeça e declarar ser curado, ser curada. Deus, e é esta unção de revelação que nós queremos hoje, nesta quinta-feira online, sobre a vida da nossa igreja metodista renovada na Serra da Cantareira. Nos conduz nesses próximos minutos a recebermos a Tua palavra e que ela caia no nosso coração como uma semente em terra fértil. Nós oramos nesta noite em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, você pode se assentar em nome de Jesus. Querido, o Senhor colocou no nosso coração, como a Adriana bem falou na semana passada, de nesse tempo tão delicado que nós estamos, de liberar sobre a igreja palavras de cura. Querido, nós precisamos entender que existe uma unção de cura sobre a igreja e sobre a vida dos cristãos. E é sobre isso que esta série vai tratar, sobre cura. Cura do físico, cura da alma, cura das emoções. Que nós possamos entender que existe uma liberação e uma palavra de Deus que nos garante esta unção de cura. Então nós estamos vivendo um momento, e por que é a nossa preocupação em relação a esta série Curados? Porque nós estamos vivendo em um momento que parece que é mais fácil falarmos de doentes, ou que, aliás, que é mais fácil ficarmos doentes e morrermos do que recebermos a cura do Senhor.
Querido, tudo que nós temos visto e ouvido tem nos levado a acreditar que é muito mais fácil ficarmos doentes e chegarmos a morrer ou algo ruim acontecer conosco do que nós acreditarmos que existe esperança, que existe uma unção de cura sendo liberada. Existe uma atmosfera de morte, uma opressão, e isso, querido, tem abatido os homens e mulheres de Deus. Se tem abatido as pessoas que não conhecem e não têm esperança em Jesus, mas tem também abatido os cristãos. Querido, não estou dizendo que você não deve se abater ou que você, vez ou outra, vai se sentir cansado e sobrecarregado, mas nós não podemos esquecer, querido, que a palavra de Deus nos garante no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. A minha preocupação como pastor, e eu tenho expressado isso já há alguns dias, é que nós vivamos um evangelho onde parece que Deus perdeu o seu poder e a sua autoridade. De vivermos um evangelho que parece que Deus perdeu o seu governo, o seu senhorio, o seu poder, a sua autoridade. Isso jamais aconteceu e isso jamais irá acontecer. E eu quero dizer algo para você, mesmo que pareça que é mais fácil ficarmos doentes ou chegarmos ao óbito, parece que não existe mais saída ou solução, eu quero afirmar para você aqui nesta quinta-feira, Deus continua sendo Deus, e sim, existe uma palavra de cura, existe uma palavra de esperança sendo liberada para mim e para você. Não aceite essa opressão, não aceite essa atmosfera de opressão, não aceite esse espírito de morte rondando a sua vida ou a sua casa. Não se curve a esse espírito de morte, não se curve a essa opressão. Querido, nós temos que tomar posse da verdade que é que Deus continua sendo Deus e que Ele continua tendo governo e Ele continua tendo todo o poder para dissipar as obras do inferno, para aniquilar toda a enfermidade. Preste atenção, eu estava meditando sobre esta palavra e me veio aqui algo que eu quero compartilhar com vocês. Para quem já viajou de avião, principalmente pessoas que já viajaram de avião longas distâncias, existe algo que provavelmente você que já viajou de avião e a longas distâncias ainda mais, que é uma situação que acontece assim. Você está no aeroporto, você se prepara para viajar, isso já aconteceu comigo algumas vezes, e aí você chega no aeroporto com aquela chuva, com aquele tempo nublado, com aquele tempo fechado, e aí você fala, meu Deus, vai ser um voo meio turbulento, um voo difícil. Mas aí você se prepara, faz o seu check-in, entra no avião, senta no seu lugar, coloca o cinto, você vê a aeromoça dando todas as explicações, o piloto fala permissão para decolar, o avião pega aquela velocidade e ele sobe, ele começa a ganhar altura e em pouco tempo aquele avião, naquele tempo nublado, naquele tempo chuvoso, naquele dia feio, o avião ele rompe aquelas nuvens, ele sobrepõe aquelas nuvens, ele vai mais alto do que aquelas nuvens e o cenário muda, a realidade muda, a perspectiva muda. Quando nós estávamos embaixo, nós víamos chuva, nós víamos nuvens escuras, nós víamos raios, mas quando nós passamos aquela realidade, aquelas nuvens, nós temos o privilégio de contemplar o céu e o sol. Pastor, por que você está falando tudo isso? Porque nós estamos em dias nublados, nós estamos em dias de tempestade, nós estamos em dias onde os trovões e os raios estão sendo constantes, onde parece que nós nunca mais veremos o sol. Por que você está usando esse exemplo, pastor? Porque a Bíblia diz que Ele é o sol da justiça, o sol do meio-dia, Ele é a brilhante estrela da manhã. Preste atenção. Eu estou dizendo para você o seguinte, pode parecer que os dias são nublados, tempestuosos, mas quando nós rompemos
rompemos esta realidade, nós vemos que o céu continua azul, nós vemos que o sol continua brilhando. Querido, podemos estar debaixo de um tempo difícil, mas Deus continua sendo Deus, Ele continua operando. Querido, essas nuvens, essa tempestade representa esse espírito de opressão, de morte, representa essa atmosfera que nós estamos vivendo ao nosso redor. Mas eu estou aqui como profeta de Deus nesta quinta-feira à noite para dizer para você, nós podemos romper esta atmosfera, nós podemos romper esta realidade de tempestades, de morte, de enfermidade e continuar vivendo aquilo que Deus tem liberado sobre as nossas vidas, que Ele é poderoso, que Ele tem poder sobre os céus, a terra e debaixo da terra, para mudar toda e qualquer realidade. Eu digo para você, é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, de todo o coração. Quem já viajou e já viu e teve essa experiência sabe do que eu estou falando. O avião rompe as nuvens e você vê ali aquele mar de nuvens abaixo de você e o sol brilhando ali pela janela do avião e você vê aquele horizonte azul. É assim que nós temos que crer, nós temos que andar acima dessa atmosfera de morte, acima desta opressão, querido. Eu gosto de usar esse exemplo porque ele fala muito sobre a realidade no mundo espiritual. Geralmente a atmosfera espiritual é o resultado ou a consequência da nossa atitude. Aí vocês vão pensar assim, pastor, Deus não está vendo, por que Deus não age, por que as coisas não mudam? Querido, eu aprendi algo no reino de Deus e eu quero compartilhar isso com você hoje. Talvez você não tenha se dado conta, mas Deus nunca deixou de ser bom. A palavra do profeta Jeremias que diz, bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito e são pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais, essa palavra continua valendo nos dias de hoje. Mas nós precisamos entender o que é a graça, mas principalmente o que é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus na Bíblia significa e é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia de Deus é o mover de Deus ao nosso favor para que nós não venhamos a colher aquilo que nós deveríamos na sua intensidade. Porque você já parou para pensar no mundo que nós estamos vivendo? Você já parou para imaginar e já parou para analisar qual é a situação que nós estamos de pecado, de iniquidade, de afastamento de Deus? Querido, biblicamente falando, existe uma realidade espiritual que está nos cercando e às vezes nós estamos transferindo para Deus uma responsabilidade que é nossa. O mundo se afastou de Deus. Biblicamente falando, quando Israel se afastava de Deus, quando Israel se colocava distante do Senhor, levantando falsos ídolos, adorando deuses pagãos, quando Israel fazia aliança com povos que não eram para ser feita alianças, que não podiam ser feita aliança, quando ao homem de Deus, uma mulher de Deus, um profeta, um rei levantado pelo Senhor, caminhava com a nação de Israel para o lado errado, uma praga vinha, um domínio estrangeiro vinha sobre a nação de Israel. Não significava que Deus deixava de ser Deus, não significava que Israel deixava de ser povo de Deus, mas eles tinham que colher e eles colhiam as consequências dos seus atos. Querido, quando Jezabel e Acabe reinando sobre a nação de Israel e começou a vir sobre a nação de Israel a idolatria ao Deus Baal, Astarote, quando começou a idolatria e a nação de Israel, guiados por um rei iníquo, por uma rainha perversa, se afastaram de Deus, Deus não deixou de ser Deus, mas a nação de Israel deixou de ser povo. E a consequência veio. A resposta de que Deus continua sendo Deus é que quando Elias se levantou e levantou um altar de adoração ao Senhor e ele clamou ao Senhor, Deus respondeu com fogo. Deus nunca mudou, Ele nunca vai mudar. O que nós precisamos entender nesta atmosfera de opressão, de morte que nos cerca, é que nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para uma realidade. Nós muitas vezes falhamos, o mundo como um todo, não estou transferindo a responsabilidade só para você, mas o mundo como um todo está se esquecendo de Deus. E todas as vezes que isso acontece, nós
sofremos as consequências. Eu não estou sendo um profeta do Apocalipse aqui. Eu estou apenas trazendo para você uma base bíblica para aquilo que eu quero ministrar sobre cura na sua vida hoje. O poder das palavras. E por que nós precisamos ministrar sobre cura? Por que nós precisamos falar sobre palavras de cura? Porque nós esquecemos que além das nuvens Deus está brilhando. Nós esquecemos que além desta opressão e desta morte, Deus continua sendo Deus. E nós precisamos nos colocar de novo no trilho, nós precisamos nos colocar de novo no lugar que Deus espera da sua igreja, dos seus filhos, dos justificados, querido. Nós precisamos. Deus não é menos poderoso, Deus não ficou menos poderoso. Querido, existe uma palavra profética que está ardendo no meu coração. Paulo, escrevendo aos Romanos, o último versículo, ele diz, em Romanos 16, 20, e o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Veja, Deus sempre está acima desta opressão. Deus sempre está acima do espírito de morte. Deus está sempre acima do inferno de Satanás e seus demônios. Em breve, o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos seus pés. Querido, quando nós rompemos a tempestade, quando o avião rompe as nuvens escuras, as tempestades estão abaixo. Isso fala de governo, fala de autoridade. Nós precisamos nesse tempo de morte, de enfermidades, tomar posse da nossa autoridade e ter a convicção, preste atenção, de que nós podemos ver milagres. Nós não vamos nos curvar mais uma vez. Eu sei que estou sendo prolixo e repetitivo, mas mais uma vez eu quero dizer, nós não vamos nos curvar diante desta atmosfera opressiva e de morte e de enfermidade. Por quê? Porque Deus nos deu autoridade para sermos curados e para liberarmos cura sobre a vida de outras pessoas. A Adriana ministrou semana passada, decida hoje. Existe uma diferença entre querer e decidir ser curado. Ela disse o seguinte, orar não é só você expressar algo. Orar é oração. Eu oro e eu ajo. Eu quero, mas eu também decido. E hoje eu quero dar continuidade nesta palavra. Entendendo esta realidade que nos cerca e que nós não vamos nos curvar diante dela, nós precisamos entender. Se eu mais do que quero, eu decido, então como eu ajo diante desta realidade? Como eu ajo para adquirir a cura? Como eu ajo para romper os céus cinzentos e as tempestades? O que eu faço? E a resposta é: use palavras. Use palavras. Diga para alguém que está aí perto de você, use palavras. Escreva aqui nos comentários: eu preciso usar as palavras que Deus quer que eu use. Eu preciso usar essas palavras. O texto base da nossa mensagem de hoje está em Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21 diz assim, vou pegar minha Bíblia aqui. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão aonde? No poder da língua. No poder da palavra. Por isso que quando nós falamos de cura, é inevitável falarmos sobre o poder das palavras. Se nós queremos ministrar cura onde se fala de doença, se nós queremos ministrar vida onde se fala de morte, nós precisamos ir na raiz. E não tem texto mais claro e mais específico do que Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Diga aí, a morte e a vida estão no poder da língua. E a pergunta que eu faço é: o que tem saído dos seus lábios? O que a sua língua tem falado? O que a sua boca tem verbalizado? Nesse momento de cura, de enfermidades e de morte, o que a sua boca tem profetizado? O que a sua boca tem falado? Quais são as palavras que a sua língua tem proferido? Quando nós pensamos em cura, precisamos, dentre tantas verdades, saber a importância do uso das palavras. Um exemplo clássico a respeito disso é aquele que muitos assumem para si as enfermidades. Deixa eu te ilustrar. Você já deve ter ouvido muitos pastores ministrando sobre isso. Nas nossas vigílias do ano passado, nas vigílias desse ano, nós falamos muito sobre essa questão das enfermidades.
Quando nós falamos do uso correto das palavras, o exemplo mais clássico é esse. Às vezes nós usamos palavras para assumir uma enfermidade que não é nossa. Por exemplo, minha enxaqueca, minha gastrite, minha diabetes. Eu tenho diabetes, eu tenho hérnia, eu tenho depressão, eu tenho problema nos ossos, a minha osteoporose, meu bico de papagaio. O que isso nos revela? Que nós estamos usando as palavras para assumir algo que de fato não é nosso. Às vezes nós estamos usando palavras para assumir aquilo que não é nosso. E a nossa mente, o nosso espírito e a nossa alma processam essa palavra. Sabe por quê? Porque a própria palavra de Deus diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, a dúvida e a incredulidade vem pelo quê? Pelo ouvir palavras de maldição, por liberar palavras de maldição. Sabe o que é interessante desse texto? A fé vem pelo ouvir. É porque muitas vezes nós achamos que esse ouvir é quando nós estamos ouvindo de outras pessoas apenas. Mas quer saber algo super interessante? Eu e você temos uma capacidade que você talvez nunca tenha prestado atenção. A capacidade de ouvir o som da nossa própria voz. Sabia que isso é incrível? Eu gosto muito de coisas assim curiosas. E sabe uma coisa curiosa, só para ilustrar o poder de ouvir a nossa própria voz? Você sabia que você consegue ver o seu nariz, os seus olhos conseguem ver o seu nariz em todo o tempo? Você consegue ver o seu nariz em todo o tempo. Você só não está vendo o seu nariz agora porque o seu cérebro assimilou que não precisa colocar de informação na sua mente a imagem que você vê, o seu nariz, porque você vê ele constantemente. Você sabia que as pessoas conseguem sentir o perfume que você usa, mas você não sente o perfume que você usa depois de um tempo usando a mesma fragrância? Sabe por quê? Porque o seu nariz, o seu olfato, ele se acostuma com aquele cheiro e ele não manda informação constante para o seu cérebro para que você não se sinta enjoado com aquilo. Assim como você não enxerga o seu nariz o tempo todo para você não ficar desnorteado no seu campo de visão. Mas algo interessante sobre a audição é que assim como talvez você poderia, na sua audição, assim como você não vê o seu nariz, não sente o cheiro, você também talvez poderia não ouvir a sua voz. Sabe por que nós ouvimos a nossa voz? Para que nós possamos liberar palavras de fé nós mesmos e tomarmos para nós essas palavras de fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, além de receber de outras pessoas, eu mesmo posso liberar palavras de vida e ser transformado por essas palavras que eu mesmo libero. Isso é de Deus. Isso é de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas nós temos que entender que a incredulidade e a dúvida vem por ouvirmos palavras de maldição e de morte. Está conseguindo entender o que eu estou pregando para você nessa quinta-feira? Então nós precisamos entender que nós precisamos saber usar as palavras. Nossa, pode parecer uma psicologia barata, algo simples demais, mas o diabo quer que você assuma por meio das palavras aquilo que não é seu, aquilo que não é nosso. A enfermidade não é nossa, a doença não é nossa, a depressão não é nossa, a osteoporose não é nossa, o câncer não é nosso, o Covid não é nosso. Pastor, com base em que você fala isso? Ainda bem que você perguntou, A base pela qual eu falo isso é o texto que nós usamos no domingo de Páscoa. Isaías capítulo 53, versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como um aflito, ferido de Deus e oprimido. Veja, não sou eu quem estou falando, Deus está dizendo, Ele tomou sobre si. Por meio do profeta Isaías, Deus está dizendo, Jesus, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si.
O que esse texto está dizendo? Que Jesus se colocou no nosso lugar e a enfermidade e a dor que era nossa, agora não é mais, porque Ele levou sobre si. A cruz do Calvário, querido, é a expressão máxima da obra de Deus completa. Na cruz, Jesus completou o ministério. A palavra profética dos homens de Deus do Antigo Testamento se revelam na cruz. A cruz, quando Jesus diz está consumado, Ele está liberando para mim e para você que existe um novo tempo, uma nova vida. A enfermidade, o pecado, o jugo não são mais nossos, estavam sobre Ele. Nós precisamos viver nesta novidade de vida, nesta nova realidade de fé. Jesus pagou um preço para que eu e você possamos declarar que somos curados. Jesus pagou um preço para que eu e você pudéssemos declarar que somos curados. Decidir está relacionado com ter o pleno entendimento que de fato somos sarados, que Jesus levou na cruz minhas enfermidades. Portanto, eu preciso ter a convicção que a porta da cura está aberta diante de mim. Quando entendemos que a morte e a vida estão no poder da língua, precisamos então nos posicionar contra a enfermidade, não apenas sabendo que eu não tenho a enfermidade, mas posso dizer que por um breve período de tempo eu estou enfermo. O que eu quero dizer para você com isso? Talvez você fale assim, pastor, essa palavra está muito fora da minha compreensão, eu não estou conseguindo entender. Deixa eu te falar, então a pergunta que você está fazendo assim, então quer dizer que eu não estou doente? Quer dizer que eu não tenho esta enfermidade? Não, você não tem. Você está. Não estou dizendo que você não está gripado, que você não está com dores nas costas, que você não está com Covid, que você não está com problema nos ossos. A diferença entre dizer eu tenho, é minha, e estar enfermo é muito diferente. É muito diferente. Porque quando você assume, aquilo é seu, é posse. E posse é o seguinte, ninguém pode tomar de você. Se você não entregar, continua sendo seu. Agora, estar enfermo é uma condição que muda. Eu posso estar enfermo, mas significa que amanhã eu não estarei mais. Eu posso estar hoje, mas significa que daqui a 1 minuto eu posso não estar mais. Quando nós temos esse entendimento, deixa eu te explicar isso com os 3 estados da matéria. Líquido, sólido, líquido e gasoso. A matéria está naquele momento líquida, a matéria está naquele momento gasosa, a matéria está naquele momento sólida. Mas se você colocar ela em determinadas circunstâncias de pressão, de calor, de atmosfera, aquele estado pode mudar. É isso que eu quero como pastor liberar sobre você. Você não tem a doença, você pode estar doente. E se você está doente é diferente de ter a doença. Você estar significa que aquele estado pode mudar. Se ele for colocado no ambiente certo, debaixo da pressão certa, com os elementos certos. Então o que eu estou querendo dizer? Você pode estar doente, mas se eu te colocar na situação de calor, de oração, de mover do Espírito Santo, você daqui a pouco pode não estar mais. Porque você não tem, você pode estar, mas você não tem. Isso é o poder da palavra. A palavra, quando nós entendemos ela, nós liberamos ela. Então, primeiro ponto, eu não tenho, eu posso estar. Esse vocabulário muda a nossa compreensão do mundo espiritual e da nossa realidade física, emocional e espiritual. Nós não estamos dizendo, então, que você não pode estar doente, mas você não tem, você pode estar. Amém? Pastor, você está muito viajando hoje, mas eu sei que o Espírito Santo está transferindo e está traduzindo essa palavra para você em nome de Jesus. Agora, quando nós assumimos que a morte e a vida estão no poder da língua, precisamos aprender algumas verdades espirituais que não são complicadas, são simples, mas eu quero compartilhar com você. Uma vez que você entendeu que a vida e a morte estão no poder da língua, uma vez que eu ministrei com você sobre o simples exemplo de ter ou estar, eu quero agora dar algumas dicas importantes sobre o poder das palavras no processo de cura. O poder das palavras no processo de cura. Tiago fala muito sobre o poder da língua também. Tiago capítulo 3, versículo 2 diz assim: Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Tiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito,
capaz de refrear todo o corpo. Veja só, se alguém não tropeça no falar, esta pessoa é um indivíduo perfeito, pleno, e é capaz de refrear também todo o corpo. Veja, Salomão fala que a vida e a morte estão no poder da língua. Tiago, mais para frente, no capítulo 3, quase que inteiro, vai falar sobre o poder da língua, o poder das palavras. E ele diz o seguinte: quem sabe controlar as suas palavras, esse desfrutará de algo sobrenatural. Quem consegue controlar e ter o controle das suas palavras, esse vai conseguir controlar todo o corpo. Aonde as enfermidades elas se alojam? No corpo físico. O que Tiago está falando? Se nós entendermos que a vida e a morte estão no poder da língua, se nós soubermos usar as palavras corretas, o nosso corpo estará sob o domínio da nossa boca. Gente, isso é muito sério. Espiritualmente, isso é muito forte. E agora eu quero, para encerrar essa palavra, dar algumas dicas de como usar as palavras no processo de cura. Fala aí para quem está do seu lado, o pastor Alex agora, depois de falar tudo isso, vai falar como usar as palavras no processo de cura. Primeira coisa, ou primeiro princípio, cuidado com as suas palavras quando você recebe um diagnóstico médico ou quando você sente que algo está errado no seu físico. Cuidado com as palavras que você profere quando recebe um diagnóstico médico de enfermidade ou quando você sente que algo está errado no seu corpo. Geralmente nós começamos a dizer palavras depreciativas. Geralmente nós começamos, mesmo que de forma maquiada, nós começamos a liberar palavras que carregam dentro de si uma falta de fé. É assim mesmo, eu sabia que uma hora ou mais cedo ou mais tarde ia chegar, sabia, já foi com meu pai, com meu avô, tinha que ser comigo, foi com a minha mãe, com a minha avó, tinha que ser comigo. Quando nós recebemos um diagnóstico, e se nós não entendemos o poder das palavras, nós acabamos colaborando com esse diagnóstico e continuamos a liberar em cima daquele diagnóstico palavras de morte ao invés de palavras de vida. Seja sábio quando você recebe um diagnóstico. Talvez o médico vai falar assim, olha, você está com câncer. Você está com câncer. Aí você vai receber esse diagnóstico e você começa a liberar, maldito o meu corpo, maldito o homem que sou, maldita esta... Sabe? Preste atenção. Quando você recebe um diagnóstico, nós precisamos nos policiar para isso. Quando você, talvez, agora nós estamos... você saiu o resultado, você está com Covid. Pronto, agora eu vou morrer, agora eu vou ser mais uma estatística, agora eu vou ser mais um número na Globo, na Band, na Record, na Jovem Pan, na CBN, vou ser mais um número no site do governo, vou ser mais um número... Não, quando você recebe o diagnóstico, cuidado com as suas palavras. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Este primeiro momento vai determinar a postura como você vai enfrentar esse estado de enfermidade que você foi acometido. Se posicione. Começou a sentir dores, se posicione. Querido, eu faço isso, eu não estou pregando algo que eu não vivo. Quando eu começo a sentir uma dor, imediatamente eu coloco a mão e declaro, sou curado, recebo a cura. Senhor, que esta enfermidade saia em nome de Jesus. Eu declaro que eu sou o templo do Espírito Santo, que eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e eu começo a liberar palavras. Eu não começo a ai, tá doendo, ai, não vou aguentar, ai, meu Deus, isso não vai dar certo. Não! Eu tenho que receber um diagnóstico eu sentindo algo e já começar a liberar palavras de vida. Em nome de Jesus. Segundo princípio, não amaldiçoe o seu corpo. Querido, Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz que nós somos feitura de Deus. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Não amaldiçoe as obras das mãos de Deus. Eu e você fomos formados por Deus. O fôlego de vida que está sobre nós foi soprado pelo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo sobre nós. Querido, não amaldiçoe o seu corpo, não amaldiçoe as suas pernas, essa perna miserável que só dói, essa coluna miserável que só dói, esta cabeça que vai explodir, este braço que não serve para nada, este coração que não bate no tempo certo, que coração fraco. Não amaldiçoe o seu corpo. A vida e a morte estão no poder da língua. Quem controla a sua língua controla
controla todo o seu corpo. A Bíblia nos dá esta verdade, a Bíblia nos libera isso. Então não amaldiçoe o seu corpo é o segundo princípio. O terceiro princípio, sempre declare a cura, mesmo que ela não chegue da maneira que eu e você esperamos. Sabe, quando nós vamos orar pelos enfermos, nós oramos muitas vezes assim: Deus, seja feita a tua vontade. Essa oração, Deus seja feita a tua vontade, na verdade, em alguns casos, não para nós aqui, mas em alguns casos, as pessoas estão dizendo assim: Senhor, eu não tenho fé suficiente para declarar a cura, por isso eu oro, seja feita a tua vontade, porque se ele morrer, eu não me comprometi com esta causa. Ai, ai, ai. Deixa eu te dizer algo sobre a vontade de Deus. Ela sempre é estabelecida. O meu e o seu plano podem frustrar, mas o plano de Deus nunca frustra. Então, quando nós oramos, seja feita a sua vontade, nós estamos apenas dizendo uma realidade. A vontade de Deus sempre vai ser estabelecida. O que Deus quer não é que eu e você oramos apenas que seja feita a vontade dele, mas é que nós oramos que a vontade dele é de cura, é de restauração. Deus tem planos. Quando eu ministrei sobre isso recentemente, o leproso chegou diante de Jesus e disse: Senhor, se tu quiseres, pode me purificar. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Eu quero ser limpo. Deus quer. Falamos sobre isso na mensagem Eu Quero há 3 semanas, ou 2 ou 3 semanas atrás. Deus quer que eu e você sejamos curados. Então, quando nós formos orar por alguém, nós não podemos orar com meias palavras. É palavra de cura, é palavra de vida, é palavra de esperança. Ser curado, o câncer vai embora, dor nas costas vai embora, dor de cabeça suma, enxaqueca não volte mais. Nós te repreendemos em nome de Jesus. Dor na perna, dor nos ossos, nas articulações, no joelho, saia em nome de Jesus. Aí você fala: pastor, e se nada acontecer? Deus continua sendo bom, mas a nossa parte nós fazemos. Agora, por que eu estou falando sobre isso? Porque eu tenho um testemunho na minha casa sobre isso. Meu pai, Celso Martins de Carvalho. Meu pai, durante quase 10 anos da vida dele, ele sofreu com uma doença degenerativa chamada falência de múltiplo sistema. É um caso entre milhões. É tão raro que nenhum laboratório quer fazer pesquisa nessa doença porque financeiramente não compensa. Eu me lembro de certa vez ir com toda a nossa família a um neurologista, pagamos caríssimo na consulta do neurologista, o neurologista que aparece na TV. Sentamos ali na frente desse médico conceituado, renomado, ele olhou nos nossos olhos e começou a chorar, dizendo assim: Celso, família, infelizmente eu não tenho nada que fazer em relação a esta enfermidade. Mas sabe o que eu vi na vida do meu pai nesses 10 anos? Eu vi cura na vida do meu pai, mesmo ele falecendo por causa da enfermidade. Você fala: pastor Alex, como é isso? Eu vou ser bem objetivo. Eu estava em Santarém no ano de 2007. O pastor Antônio Cirilo estava ministrando num estádio de futebol com milhares de pessoas. Aquele chão de terra, aquela terra vermelha. O pastor Antônio Cirilo ministrando, e eu me lembro muito bem dessa cena. Eu estava ali próximo a Adriana, nós nem éramos casados ainda em 2007, éramos namorados para ficar noivos. E aí eu estava lá junto com a Adriana e muitas pessoas da igreja. O pastor Antônio Cirilo deu um acorde. Ao que está sentado. Querido, naquela hora, ele só liberou esta primeira frase. Eu me ajoelhei naquele chão de terra vermelha e lágrimas começaram a escorrer dos meus olhos e uma voz do Espírito falou audivelmente aos meus ouvidos dizendo: eu estou curando o seu pai hoje. Aquela palavra, meu pai tinha acabado de receber o diagnóstico em 2007, fazia poucos meses que ele tinha recebido esse diagnóstico de enfermidade. E aí eu comecei a me mover naquela palavra profética, Eu me lembro que eu me derramei em lágrimas, foi tão sério que as pessoas da nossa igreja começaram a chegar perto de mim, perguntando se eu estava bem, se eu não estava passando mal, mas Deus estava falando no meu coração. Na minha mente, quando eu pensei assim, quando eu chegar em São Paulo, meu pai vai estar curado, o médico vai falar que errou o diagnóstico. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que meu pai foi curado, mas não da maneira que eu esperava. Como assim, pastor? Que viagem é essa? Isso é uma justificativa. Isso é uma justificativa para você dizer que seu pai não foi curado, não. Sabe por quê?
Eu perdi a conta de quantas vezes meu pai foi para o hospital e os médicos desenganaram meu pai, largaram meu pai lá. Quantas vezes os médicos deram alta para o meu pai voltar para casa para morrer em casa. E meu pai vencendo semana após semana, mês após mês, ano após ano, cada uma das sentenças de morte que estava sobre ele. E nesses 10 anos de enfermidade, foi o ano que ele mais se aproximou de Jesus, o ano em que mais ele viveu experiências com o Espírito Santo, o ano que ele mais se aliançou com a igreja local, o tempo de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa família. E ele serviu de um testemunho vivo de como mesmo diante da adversidade você pode continuar adorando ao Senhor. Isso para mim revela cura, mas a cura maior chegou quando Deus o recolheu. Ele estava sorrindo porque eu tenho certeza que ele encontrou os braços do Pai. E sabe o que isso significa? Que às vezes a cura, querido, nem sempre chega do jeito que nós esperamos. Mas não significa que Deus não queira curar você hoje. Não significa que Deus não queira te restaurar. Eu já participei de campanhas de curas e milagres, onde nós orávamos e a pessoa que era surda voltou a enxergar. Eu já vi com os meus olhos pessoas orando aqui diante de mim e a pessoa que estava na cadeira de rodas levantar e sair da igreja andando. Eu já vi pessoas que tinham diagnósticos de infertilidade e naquela oração receberam a cura e têm filhos. Por quê? Porque Deus, Ele age, Deus quer curar. O que eu e você não podemos é deixar de declarar cura. Nunca mais ore para alguém dizendo assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Não. Se a pessoa está com câncer, ore, câncer, saia. Se a pessoa está com dor de cabeça, declare dor de cabeça, saia. Por quê? Porque isso libera no mundo espiritual uma convicção de que Deus continua sendo Deus. Em quarto lugar, meu Deus, como as horas voam. Em quarto lugar, sempre ore a palavra. Diga para as pessoas que estão perto de você, escreva aqui nos comentários, orar a palavra. Talvez este princípio seja o mais importante em relação à palavra liberada e o poder das palavras no processo de cura. Nós precisamos orar a palavra. Orar e não orar a palavra nos leva a cometer equívocos grandiosos. Tem pessoas que oram, mas não oram a palavra. E pessoas que oram sem conhecer a palavra ou sem orar a palavra, geralmente estão orando ou podem correr o risco de orar algo que é antibíblico. Querido, orar algo antibíblico é terrível. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz assim: pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Talvez você não tenha prestado atenção nisso, mas olha só, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Em outras palavras, vocês oram e não veem a coisa acontecer, não veem o milagre acontecer, a transformação acontecer, porque oram mal. Meu Deus do céu! Nós precisamos orar a palavra. Você quer fazer uma oração efetiva? Ore a palavra. Não ore conjecturas, não ore apenas aquilo que você acha que é, ore a palavra. Quer dizer então que eu tenho que pegar a Bíblia e começar, a minha oração hoje é: o solitário busca o seu próprio interesse. Não. Orar a palavra nem sempre é você pegar a Bíblia e ler. Isso é leitura bíblica. Orar a palavra é o seguinte, é um texto aleatório que está aqui na minha Bíblia. O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Olha só, o tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que pensa. Como que eu oro a palavra em cima desses dois versículos? Senhor, eu não quero ser um tolo. Eu não quero viver por aquilo que apenas eu penso, pelo egoísmo, apenas por interesses próprios. Eu quero ser sábio aos teus olhos. Eu não quero ser um tolo. Eu não quero pensar apenas em mim. Me dá um coração voluntário. Isso é orar a palavra. É saber o que a palavra diz e orar em cima daquilo que a palavra nos ensina. Isso é uma oração eficaz. E quando nós falamos de cura, nós precisamos orar a palavra. Orar a palavra quando você ora pelo outro e quando você ora por você mesmo. E em quinto e último lugar, quinto e último princípio, eu quero até convidar você a ficar de pé aí na sua casa. Levante palavras de adoração ao invés de palavras de murmuração. Talvez, diante do desafio de um diagnóstico, você não saiba quais as palavras usar. Eu não estou sendo aqui negacionista nem negligente. Eu sei que quando um diagnóstico bate na nossa porta, nós sofremos com esse diagnóstico. Eu sei que quando o diagnóstico bate, quando você senta na frente do médico, quando chega o resultado do exame,
Eu sei que estremece. Querido, eu estou falando por causa própria. Quando nós recebemos o diagnóstico da nossa primeira gestação de que algo estava errado, o chão sumiu aos nossos pés. Quando nós recebemos a notícia que o nosso filho tinha tido 5 paradas cardíacas, o chão parou debaixo dos nossos pés. Quando minha mãe me ligou, eu estava voltando de viagem em 2007, eu tinha viajado para fazer a gravação de um clipe. E quando eu estava voltando de viagem, minha mãe liga chorando, falando: filho, volta para casa o quanto antes, o seu pai recebeu um diagnóstico de Parkinson, de doença neurológica que não tem cura. O meu chão desabou. Consegue entender? Quando eu recebi a notícia do meu tio, recentemente, o meu chão desabou. Mas eu aprendi algo que eu quero compartilhar com você. Quando essas notícias vierem, e elas virão, nós não estamos isentos a elas. Quando essas notícias vierem, nós precisamos saber quais palavras usar. Geralmente, nesses momentos, geralmente nós somos direcionados a usar palavras de morte ou de murmuração. E o que eu aprendi? Quando esse diagnóstico chega, comece a liberar palavras de gratidão. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é poderoso. Deus é glorioso. Deus, Ele pode todas as coisas. E você vai liberando palavras de gratidão. Sabe por quê? Porque o seu espírito vai se conectar com o Espírito de Deus. E você vai receber de Deus o consolo, a paz que excede todo o entendimento, o amor que lança fora todo medo, e isso vai trazer um equilíbrio na sua vida, para que você possa digerir e saber quais são os próximos passos que você tem que dar. E eu quero concluir com você aí de pé dizendo o seguinte, que em nossos lábios, além da decisão de sermos curados, nossa postura em relação à cura, nós também precisamos usar as palavras corretas. Eu quero orar por você. Pai, nós declaramos nesta noite que nós possamos receber esta sabedoria do alto e que possamos ter a convicção de quão importante é saber usar as palavras. A vida e a morte estão no poder da língua. Deus, e nós queremos, como Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira, saber usar muito bem as palavras, saber usar muito bem as palavras que nos foram confiadas. Deus, para que, como diz Tiago, sabendo controlar a nossa língua, teremos o controle de todo o nosso corpo. Deus, eu declaro que as pessoas não têm doenças, podem estar doentes, e por estar doentes, esse estado pode mudar. E é por isso que agora, Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro toda e qualquer enfermidade saia, em nome de Jesus. Todo e qualquer estado de enfermidade, no físico, na alma, muda este estado de doente para curado, de enfermo para sarado, de dor para não dor, de febre para não ter mais febre, de dor nas costas para coluna totalmente restaurada, de problemas nas articulações para movimentos livres. Deus, nós declaramos, e eu declaro agora, Pai, que nós estamos debaixo desta unção de cura. Nós não estamos debaixo de uma atmosfera de morte, de dor, mas nós estamos debaixo de uma unção de cura, debaixo de uma unção de vida, debaixo de uma unção de transformação. Deus, por isso libera cura, Senhor, para aqueles que estão, Senhor amado, enfermos. Libera cura para o Alcides, libera cura para a Isilda, libera cura para aqueles que precisam, para a Aline, para o André, para os pais do André, libera cura para aqueles que estão enfermos. Edson, ser curado, esse estado no seu sangue está sendo revertido pelo poder do nome de Jesus. Deus, muda toda qualquer enfermidade, restaura a saúde. Nós sabemos que o Senhor tem prazer em nos curar, o Senhor quer nos curar, e pelas palavras de Jesus, pela ousadia do Espírito Santo, nós declaramos ser curado, ser curada, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus, nos dá sabedoria para usarmos as palavras corretas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor aí, em nome de Jesus. Graças a Deus, que bom que você está conosco. Dê um abraço nessa pessoa e declara cura sobre ela. Se ela está com alguma enfermidade, já declara cura sobre ela agora, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Querido, obrigado por você estar conosco nesta quinta online. Eu sei que estas palavras vão mudar a sua vida e que você entenda que mesmo nesse estado que nós estamos, existe o poder de Deus manifesto sobre a nossa vida. Eu quero também liberar sobre você uma palavra de esperança.
Nós, como você sabe, estamos na nossa quinta online agora ministrando sobre dízimos e ofertas. Não vou me prolongar, eu só quero dizer para você o seguinte, aqui na descrição do vídeo, se você já não tem cadastrado no seu banco ou no seu Pix, o Pix da igreja, eu quero convidar você a levantar uma oferta ao Senhor nesta quinta-feira. Seja o seu dízimo ou seja a sua oferta, mas não termine esse culto sem entregar ao Senhor algo. A palavra de Deus diz que eu não posso me apresentar diante do altar do Senhor de mãos vazias. Então que nesse culto você possa ter o privilégio, assim como eu vou ter daqui a pouquinho, assim terminar este culto, de fazer a minha transferência da oferta. Já fiz, ontem eu tive o privilégio de transferir o nosso dízimo e hoje eu vou ter um privilégio de transferir a nossa oferta. Então eu quero convidar você a somar. Assim que você fizer essa transferência, mande o comprovante no WhatsApp da igreja ou no meu, no da Adriana, para que nós possamos enviar para a contabilidade. Que Deus te abençoe. Esperamos você amanhã às 18 horas na nossa live de oração. Que Deus abençoe seus pequenos grupos de Pai Nosso e até domingo também nos nossos cultos de celebração às 10 e às 17 horas com a série de mensagens Vencendo Desafios. Deus abençoe, uma boa noite de quinta-feira com Jesus.